Olá, boa noite. ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia comemora nesta semana 22 anos. Termina hoje o prazo para quitar a terceira parcela do IPVA 2019. Presidente Jair Bolsonaro participou de reunião na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, no final de fevereiro, os casos de dengue no Brasil cresceram para 149% em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos dias, também aumentaram os casos de suspeita da doença em Uberlândia e cidades da região. Afinal, quais são os sintomas da dengue e como é o tratamento? Você vai saber agora no Jornal da UFO. Vamos ao Giro de Notícias. Na sexta-feira, dia 22 de março, vai ser realizado no Teatro de Bolso do Mercado Municipal, às 8 da noite, o terceiro show beneficente Mulheres em Todos os Cantos. O evento musical é uma comemoração aos 22 anos da ONG SOS Mulher e Família. Para comemorar uma luta, porque a ONG luta pela paz, luta pelo reconhecimento da mulher, não poderia ser apenas festivo, também tem que ser um ato político. E nada melhor do que mulheres artistas que dançam, que cantam, que representam tão bem o seu papel e que falam desse feminino de um jeito tão forte, tão potente. Com todo prazer eu vou participar desse evento, porque não é só a questão de eu estar lá cantando, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu vou lá pelas mulheres e pela ONG, que faz tanta diferença na nossa sociedade todos os dias. Motoristas com veículos de placas que terminam em 9 e 0 têm até hoje para pagar a terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, de 2019. O atraso gera multa de 0,3% ao dia. Em caso de inadimplência por mais de 30 dias, o acréscimo vai ser de 20% sobre o valor do imposto. E o presidente Jair Bolsonaro esteve em reunião hoje na Casa Branca com o presidente americano Donald Trump. Trump deu apoio à entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os presidentes também conversaram sobre a situação da Venezuela. O encontro do presidente americano Donald Trump e do brasileiro Jair Bolsonaro começou no Salão Oval da Casa Branca com uma troca de camisas de futebol. E é um prazer aqui entregar essa camisa aqui. Dali, os dois partiram para um encontro privado e mais tarde falaram nos jardins da Casa Branca. O presidente americano afirmou que esta é uma oportunidade histórica de formar vínculos mais fortes entre as nações. Bolsonaro convidou Donald Trump para visitar o Brasil e também falou sobre a parceria entre os países. Destravamos assuntos que já estavam na pauta há décadas e abrimos novas frentes de cooperação. Bolsonaro e Trump foram questionados sobre a Venezuela. O que for possível fazermos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana, o Brasil estará a postos para cumprir essa missão. Trump afirmou que todas as opções sobre a Venezuela estão abertas. Na sequência, o presidente americano elogiou o filho de Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, que faz parte da comitiva da viagem internacional. Trump disse que o trabalho realizado por Eduardo é fantástico. Somente o deputado do PSL de São Paulo participou do encontro privado entre os presidentes. O chanceler Ernesto Araújo ficou de fora. A entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também foi assunto. Trump disse apoiar o ingresso do Brasil na entidade internacional, que promove o desenvolvimento econômico e social dos países membros. Bolsonaro também falou sobre a China, maior parceiro comercial do Brasil e que vive uma guerra comercial com os Estados Unidos. O Brasil continuará fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico como era feito há pouco tempo. Trump e Bolsonaro se despediram dando as mãos. Thank you, everybody.
No início da noite, em nota, o Itamaraty esclareceu que o presidente Trump manifestou seu apoio para que o Brasil inicie o processo para se tornar membro pleno da OCDE e que, para isto, o presidente Bolsonaro concordou em abrir mão do tratamento especial nas negociações da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Bolsonaro deixa os Estados Unidos ainda hoje. No Jornal da UFO de hoje, vamos falar sobre a dengue. Em Uberlândia, devido ao crescimento dos casos prováveis da doença, a Prefeitura desenvolveu uma alternativa para ajudar no tratamento dos pacientes que estão com sintomas mais intensos. Gustavo começou a sentir dor de cabeça, febre e dores no corpo, sintomas que levaram o estudante a fazer um exame de sangue para saber se estava com dengue. A identificação da dengue veio através de um exame, o primeiro não deu, aí o médico falou para mesmo que não desse resultado, que desse negativo, eu tratar como se fosse dengue, porque esse primeiro exame, a efetividade dele é muito baixa. E também porque o primeiro sintoma foi quarta, eu já fiz o exame na quarta para quinta de madrugada, então não tinha dado tempo ainda de dar reação. Então foi isso. Eu fiz esse primeiro exame, não deu, aí eu fiz o segundo exame com 6 dias de sintoma e esse sim deu resultado. O tratamento varia conforme o grau da doença. Gustavo não ficou internado no hospital, mas precisou tomar bastante líquido. O tratamento foi basicamente eu ficando em casa e fazendo uma reidratação, porque a dengue, segundo o meu médico, né, ele disse que gera essa desidratação. Então a gente tem que tomar o dobro de água que toma normalmente. Então se eu tomava 2, eu tive que tomar 4 litros de água nesses dias que eu estava com sintomas. Assim como o Gustavo, muitas pessoas com sintomas da dengue buscam auxílio médico. Apenas neste ano, o surto da doença em Uberlândia gerou mais de 5.500 suspeitas de dengue e uma morte. Por causa do aumento dos casos, a Prefeitura de Uberlândia abriu salas de hidratação nas unidades de atendimento integrado, as UAIs. Tanto que nós orientamos que os casos de suspeita, dor no corpo, febre, cefaleia, todas as unidades básicas de saúde têm total condição de fazer o diagnóstico. E lá eles podem fazer a triagem também. Se verem uma necessidade, perceberem uma necessidade que pode ter um agravamento, aí sim eles encaminham para as UAIs e nas UAIs a gente tem as salas de hidratação. Carlos está com suspeita de dengue. Ele não sabia que estava com a doença até começar a se sentir mal e precisar ir até uma unidade de atendimento. Quais sintomas você sentiu? Muita dor no corpo, dor nos olhos e dor de cabeça, um pouco de enjoo também, um pouco cansaço, né? As salas de hidratação foram criadas nas UAIs dos bairros Luizotti, Martins, Planalto, Roosevelt e Tiberi. O coordenador da rede de urgência e emergência explica que no local, os pacientes diagnosticados ou com suspeita de dengue tomam soro. Geralmente ficam em observação de 8 a 12 horas. Criaram uma sala extra justamente para não prejudicar o atendimento dos demais e para dar o atendimento rápido também para essa população aí nesse momento em que a dengue está acometendo a nossa região. Procurar atendimento médico é sempre a solução. Agora o Gustavo já está bem, mas ainda tem algumas marcas deixadas pelo vírus da dengue. O único sintoma que ficou mesmo foi um pouco de manchinha no corpo, que é normal, né? Pelo 5º, 6º dia, o médico disse. Dá algumas manchinhas na pele, nos braços, na barriga, então deu isso e está um pouco isso até hoje também. Mas, segundo ele, vai passar. Até o momento desta edição, o número de casos prováveis de dengue em Uberlândia passaram de 5.500 para 6.552. Na região, casos de suspeitas da doença também cresceram. Em Patos de Minas, são 555 casos, em Tuiutaba, 530 e em Monte Carmelo, 297. E para falar mais então sobre a dengue, nós convidamos hoje aqui no Jornal da UFO a doutora Carolina Tófolis, que é médica infectologista do Hospital de Clínicas da UFO. Boa noite, doutora, bem-vinda. Obrigada. E também, aqui ao meu lado, está o doutor José Roberto Mineu, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO. Professor, bem-vindo, obrigada pela presença. Okay. Vamos então começar falando um pouco das questões dos sintomas, né? Sim. Porque foi curioso, doutora, que nós gravamos com 2 entrevistados. Primeiro, o Gustavo, que ele disse que levou alguns dias para aparecerem os sintomas. Isso é normal? Isso, o Gustavo falou muito bem.
A partir do momento que a gente se infecta, né, pelo vírus através da picada de um mosquito, leva alguns dias para esse vírus se multiplicar dentro do organismo e surgirem os sintomas. A gente fala aí 3 a 7 dias. Depois que surgem os sintomas, a gente espera febre nos primeiros dias, podem durar até 5 dias, e associado a isso os outros sintomas, a vermelhidão da pele, dor no corpo, dor intensa junto com essa febre alta, dor inclusive nas juntas, né? Náuseas, vômitos e, nos casos mais graves, os sangramentos, que são os mais temidos nos casos de dengue. E no caso também na reportagem, o Carlos, né, ele conta que não sabia que estava com a doença. É possível, por exemplo, a pessoa, então, até esse prazo, né, dos sintomas aparecerem, ela está com a doença, começar a sentir os sintomas, não ter ideia sequer que está com dengue? Sim, os sintomas, como da maioria das doenças causadas por vírus, são muito gerais. Começam às vezes só com uma dor de cabeça e quem de nós, né, não tem dor de cabeça frequentemente? Mas evoluem com pior, a dor se generaliza pelo corpo, concentra atrás dos olhos, né? Então até que o vírus adquira grande quantidade no sangue, tem sintomas mais inespecíficos e mais brandos que vão evoluir, aí conforme a imunidade do paciente. Certo. E doutor José Roberto, atualmente, como que está essa área das pesquisas, né, até mesmo da criação da vacina para uma possível cura, um auxílio no tratamento da dengue? Então, isso tem sido um objeto de pesquisa intensa no mundo inteiro, em vários países, não é? Mas a questão central é exatamente essa, né? Quer dizer, a gente pensa que o sistema imune só nos protege, não é? Essa é sempre a tônica, mas dependendo da forma como ele é estimulado, ele não vai proteger, não é? Ele pode até causar doença. Então esse é o ponto central hoje de toda pesquisa envolvendo uma vacina, né? Que é o ideal, como toda doença viral, não é? São preveníveis, né? São doenças preveníveis por vacina, né? Então a questão dengue é que são 4 subtipos, né? Começa daí já o problema. Então, e a gente sabe que existe que a gente chama uma reatividade, que pode inclusive o quê? Piorar o quadro do paciente. Então esse é o grande problema, né? Quer dizer, seria o contrassenso, né? Uma vacina que proteja e ela pode agora agravar então a doença, tá? Então esse é o ponto central, não é? Vamos discutir aqui, quer dizer, o Brasil desde 2015, a partir das pesquisas, né, com a Sanofi Pasteur, já autorizou essa vacina, né? E agora a gente tem visto que bem recentemente, agora fevereiro, março de 2019, a própria Anvisa já começa a colocar critérios para a contraindicação da vacina, já que, não é, a gente está observando que tem efeitos antagônicos àqueles que nós gostaríamos que tivesse. Doutor, você acha que então ainda vai demorar para que essa vacina ela seja disponibilizada em larga escala, por exemplo? Eu acredito que sim, não é? Porque tem um conceito muito importante que se chama, não é, professora Carolina, chamada vigilância, não é? Farmacológica, não é? Depois de um produto ser licenciado, ele tem que, os casos adversos pode acontecer. Evidentemente que isso é a minoria, mas cada paciente é um paciente, não é? Então a gente tem que analisar exatamente isso. Quais são os efeitos quando ela já foi autorizada? É evidente que uma vacina ela passa por várias e várias etapas, né? Desde inicialmente uma cultura de célula, depois em animais de experimentação, depois as fases clínicas e pré-clínicas, né? Mas mesmo assim os organismos são diferentes, né? Então em vista exatamente de não causar nenhum efeito deletério, né? É que ainda a gente acha que vai demorar um certo tempo. Certo, doutora Carolina, você acha que esse certo tempo seria aí em torno talvez de uns 10, 20 anos? Não tem como prever? Não, eu acho que não seria isso tudo. Como o doutor falou muito bem, na dengue a gente sabe, está muito bem estabelecido o papel da imunidade na lesão gerada no nosso organismo, né? Porque o vírus entra, ele inflama o nosso organismo muito sabiamente, quer montar uma defesa. E ao tentar se defender, a gente lesiona o fígado, lesiona os nossos órgãos, principalmente o fígado, né? E a importância da vacina é que a gente já sabe que só podem ser vacinados pacientes que já tiveram doença, né? Primeira coisa. Porque como que a dengue fica mais grave? Não só no primeiro episódio, mas nos outros, né? Porque quando a gente tem o primeiro, a gente fica protegido daquele tipo de vírus. São 4. Então a gente pode adquirir novamente e quando esse vírus chegar, nós já vamos ter lá uma imunidade pronta, montada. Então ela vai atacar mais agressivamente, então com repercussões maiores. Então a vacina, assim,
Assim, não acho que vai ser tudo de tempo, né? Mas a gente precisa de um tempo e ela vai ser muito bacana aí justamente por conta desse mecanismo da imunidade. E no caso, como que é feita essa identificação dos diferentes tipos de dengue de acordo com o paciente? Para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor, doutora. A gente sabe do livro, né, de cara, que o tipo mais grave é o tipo 2. A gente tem 1, 2, 3 e 4. Atualmente, o que a gente tem disponível aí no Serviço Único de Saúde, né, a gente não consegue fazer essa identificação de qual vírus que foi, né? Mas quando o paciente se reinfecta, a gente sabe que foi de um diferente do anterior. Então, existe um método, né, que é um método molecular, que a gente chama, que a gente estuda o vírus e consegue saber de que tipo que ele é. Então, assim, para larga escala, como a gente vive uma epidemia, né, na unidade básica de saúde, lá no pronto atendimento, a gente não faz esse diagnóstico de qual tipo que seja. Mas para vacina, desde que você tenha um exame confirmando que você já teve, independente de qual for, você pode se vacinar, porque a vacina inclui todos os subtipos do vírus. Certo, daqui a pouco então a gente continua a nossa conversa. Será que o repelente é eficaz no combate à picada do mosquito Aedes aegypti? Existem opções caseiras? Você vai saber depois do intervalo. E tem ainda a estreia de um novo quadro no Jornal da UFO. Nós voltamos já. Estamos de volta. Será que vem chuva por aí? Veja na previsão do tempo. Previsão de pancadas de chuva em Uberlândia nesta quinta-feira. A temperatura mínima fica nos 19 graus e a máxima 28. Chove também em Patos de Minas, embora o sol apareça em alguns momentos do dia. Os termômetros marcam entre 19 e 28 graus. A chuva deve chegar ainda em Monte Carmelo. Por lá, o dia fica mais quente, com mínima de 21 graus e máxima de 29. Faz calor em Ituiutaba, com temperaturas variando entre 22 e 31 graus, mas a probabilidade de chuva é grande, de 80%. Na cidade de Prata, pode chover a qualquer momento do dia, que fica predominantemente nublado. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. O repelente pode ser um aliado para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti? Quando ele pode ser usado? De que forma? O repórter Aurélio Barcelos conversou com uma dermatologista sobre o assunto. Olha só. Olá pessoal que está acompanhando o Jornal da UFO. Todo mundo sabe da importância de usar o repelente, mas será que nós sabemos como utilizá-los da maneira correta? Para isso a Renata, dermatologista, está aqui para nos ensinar. Renata, como utilizar da forma mais correta possível? Lembrar que o repelente deve ser a última coisa a ser utilizada. Então, para quem usa hidratante no corpo, protetor solar, deixar para passar o repelente por último. E lembrar que ele pode ser usado por cima da roupa, inclusive. Então, é uma coisa que as pessoas não sabem, mas às vezes a própria roupa, se a fibra for mais aberta, o mosquito pica. Então, o repelente pode ser usado e deve ser usado por cima da roupa, inclusive. Renata, e também como é que é a questão dos repelentes que a gente encontra na internet, de receitas caseiras? Quais os cuidados que nós devemos tomar antes de utilizá-los? Primeiro, saber a fonte de informação, para não correr o risco de fazer em casa produtos que podem queimar a pele e ser prejudiciais. Mas, em geral, as receitas que tem na internet para repelentes caseiros são à base de óleos naturais, óleo de citronela, óleo de andiroba, e eles têm sim uma ação repelente, podem ser usados, mas lembrar que a ação repelente deles é leve, é mais fraca do que outros que nós temos comercialmente disponíveis. Então, eles são mais indicados para aquelas crianças, para aqueles bebês de 6 meses a 2 anos de idade que não podem usar alguns princípios ativos repelentes que podem ser tóxicos para essa faixa etária. Então aí sim teria uma boa indicação de um repelente caseiro. Mas lembrando de que receita que é essa, né? Tomar o cuidado de usar algo que realmente não vá queimar ou machucar a pele. Doutora Carolina, essa questão do repelente, no caso de mulheres grávidas, principalmente que estão naquele primeiro trimestre, onde a preocupação é maior, né? Como que fica essa questão do repelente? Ele é recomendável ou não para a população em geral? Como que você vê? É uma prevenção a mais? É muito recomendado. Os cuidados que a gente tem que ter é porque o repelente que a gente compra pronto, ele tem uma concentração de uma substância chamada icaridina, e é essa concentração que vai variar se ele pode ser usado em criança ou no adulto,
né? Então é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Para a gestante é fundamental, porque a gente está falando muito de dengue, mas para a gestante o que tem mais impacto, não que tem mais, mas que tem muito, inclusive para o bebê, é a doença causada pelo Zika vírus. Né? Então, a principal forma de prevenção, além da gente erradicar o mosquito, nós vamos acabar falando disso mais para frente, é se proteger com o repelente. Então, deve, respeitando todos os cuidados que a doutora Renata falou, ser usado sim. Certo. E doutor José Roberto, a questão também do momento epidemiológico. No ano passado, por exemplo, muito se falou nessa questão do Zika vírus, chikungunya e a dengue. Como que você observa nesse atual momento, esse momento epidemiológico, esse período que a gente está? Então, o Ministério da Saúde lançou a semana epidemiológica, né, e os dados são realmente preocupantes, não é? Que demonstra que, comparado com o mesmo período de 2018, né, os valores são muito maiores, em torno de 4 a 5 vezes maior, não é? Então, isso realmente é preocupante, né? Porque um dos parâmetros assim, que eu digo de maior importância é o parâmetro por cada 100 mil habitantes, né? Então, se a gente for ver cidades como Uberlândia, de 500 mil a 1 milhão de habitantes, né, onde ela se situa, Uberlândia está com 166, né, comparado com 2018, que era em torno de 11. Quer dizer, vivemos um momento, não é, epidêmico, né? E precisa ter todos esses fatores, né? Quer dizer, chove e faz muito calor. No mesmo dia, todas as fases, né, larvárias do mosquito acontecem, né? E aí a densidade populacional, quer dizer, as pessoas adoecem porque, né, esse momento é realmente, né, fundamental. Quanto tempo em média talvez levaria para essa larva se desenvolver, se tornar um mosquito? Então, quando desde lá do primeiro estágio, não é, ela pode ficar 1 ano ali, não é? E aí é que reside, quer dizer, como que seria hoje a melhor forma de prevenir? Está dentro do nosso próprio domicílio, não é? Quer dizer, todos os estudos em Uberlândia, inclusive, que têm sido feitos pela prefeitura, pelo centro de zoonose, demonstram isso. 80% a 90% está dentro do domicílio. Claro que tem 10 e 20 que estão fora, não é? Mas, então, nós temos que fazer esse tipo de cuidado. Quer dizer, durante 1 ano, quer dizer, os ovos que são depositados agora, que vai começar, não é, a temperatura baixar e vai começar a chover menos, eles vão ficar ali quiescentes. Isso, o ano que vem, talvez possamos ter esse problema, né? Agora, no mesmo período, é questão de poucos dias, ela atinge o estágio, né, dos larvários para mosquito adulto, e que, não é, circula, não é, e está mostrando que nós estamos muito acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Esses dados preocupantes no caso, né, doutora Carolina? Então, a população, ela pode sim ajudar, né? Aquelas famosas dicas, né? Não deixar água acumulada, dentre outras, mas vamos reforçar aqui esses cuidados? Sim, e a gente às vezes não fala muito que o paciente doente, ele é a fonte para o mosquito picar, né? Chupar o sangue, depois quando for picar outra pessoa que não está doente, leva o vírus e ela adoece, né? Então, quem está doente, se proteger, né? Não deixar ter mosquito em casa, usar cortineiro, usar o próprio repelente, né? E além disso, a gente erradicar esses focos, porque a gente pode ter dengue o ano todo, né? Mas quando chove, aonde estava aquele ovo paradinho, quietinho, ele vai ter meios de amadurecer, virar um mosquito e perpetuar a transmissão. Pode acontecer, doutora, por exemplo, esse ponto que você tocou é interessante. A pessoa que está infectada, às vezes na região em que ela vive ou onde ela trabalha, talvez os casos também ali estejam presentes por conta dela carregar, vamos dizer assim, o vírus. Ela é a fonte, né? Então a gente sabe que o mosquito não anda longe, né? Ele está lá perto, né? Então a gente sempre, do que a gente vê de noticiário, tem uma casa com um paciente doente e quando a equipe da prefeitura investiga e volta, tem focos de proliferação do mosquito. A gente não está falando em culpa, não é isso, mas como ele é fonte, ele tem que se proteger e ajudar todo mundo que está em volta a erradicar os focos do mosquito, sim. Certo. Além, então, desses cuidados, a questão do tratamento, doutor. No primeiro bloco, nós conversamos sobre uma possível vacina, pesquisas que estão sendo realizadas para pensar essa vacina antes dela chegar à população. E hoje, como é que está essa questão? Pode-se dizer uma campanha anti-vacina, talvez as fake news contribuíram e muito para desvalorizar a importância da vacina? Acho que esse é um dos pontos mais importantes, não é? Porque se há algo que a imunologia, não é, contribuiu nesses séculos todos, foi na questão da prevenção das doenças, né?
desde a própria tuberculose, todas essas doenças virais, a poliomielite, né? Então, esse movimento é um movimento realmente muito ruim, não é? É um movimento que faz com que as pessoas, não é? E olha só, não é? Hoje o Brasil foi considerado lá de novo como o sarampo, que nós tínhamos o certificado de termos, né, como se fosse erradicado o sarampo no Brasil. Mas fruto lá da questão de que no norte do país, né, principalmente na Amazonas e em Roraima, tinha uma baixa cobertura vacinal para o vírus do sarampo, a entrada de pessoas, principalmente dos venezuelanos, né, modificou totalmente esse período. Então, nós temos que entender que a vacina é algo muito importante, né, e que não deve ser jamais a ser abandonado. Esses casos que são extremamente diminutos frente ao benefício, né, que essas vacinas causam, né. Então, acho que é importante isso, né? Embora nós não estejamos, e olha só o compromisso, né? Nós não falamos, olha, a vacina ela já está pronta. Não está pronta exatamente por esse motivo, né? Mas se a gente for ver, um caso em 1000, tudo bem, um caso em 1000 é importante, mas está se tentando exatamente eliminar esse caso. A boa notícia, né? Já que essa do Sanofi e do Instituto Pasteur ainda não tem esses problemas, que não é, como disse a doutora Carolina, pessoa que nunca teve dengue não pode tomar essa vacina, né? Tá? Pessoas também, muito crianças e muito idosos também não podem tomar, tem contraindicações. Mas, por exemplo, o Instituto Butantan em São Paulo está trabalhando com uma tecnologia muito diferente, né? A partir lá do Instituto Americano, National Institute of Health, eles estão na área de bioinformática, eles estão selecionando, né? E a empresa Merck Sharp Dohme fez uma associação com o Butantan. Então, quem sabe a gente tenha, né, a nossa vacina a partir dessa associação que possa praticamente eliminar ainda mais esses casos assim adversos da vacina. Tá certo. Estreia hoje, então, o quadro Campo e Avançados. Você vai conhecer projetos e atividades do Campo da UF em Patos de Minas, Monte Carmelo e Tuiutaba. E falando em Tuiutaba, um pesquisador graduado no Pontal descobriu uma nova espécie de rã. Saiba mais. Olá a todos, meu nome é Felipe, sou biólogo e atualmente estou no meu último semestre do doutorado em Biologia Animal aqui na Unicamp. É um prazer falar com o Jornal da UF sobre a nossa descoberta, uma espécie nova de uma rãzinha chamada Pseudopaludicula matuta. Ela ocorre no município de Curvelo, na região central de Minas Gerais e também nas regiões baixas do Parque Nacional da Serra do Cipó. A principal característica que nos chamou a atenção nessa espécie foi o canto que os machos emitem para atrair as fêmeas para a reprodução. Nós percebemos que as notas pulsadas emitidas por esses machos são mais rápidas, são mais aceleradas quando comparadas às notas emitidas pela sua espécie irmã, chamada Pseudopaludicula mineira, que ocorre nos ambientes de altitude do Parque Nacional da Serra do Cipó, acima de 1.200 metros. Eu tenho um histórico com a UFO, sou formado em Ciências Biológicas pelo campus do Pontal, em Tuiutaba. Lá desenvolvi iniciações científicas no laboratório do professor Jareta com esse grupo do gênero Pseudopaludicula. Além disso, o Museu de Biodiversidade do Cerrado da UFO foi muito importante, que forneceu base comparativa para as minhas análises, e também o arquivo sonoro do laboratório do professor Jareta também foi muito importante nesse sentido de análise de dados para a minha tese. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Doutor, muito obrigada pelas informações. Volte sempre ao Jornal da UFO. Obrigado, obrigada, doutor José Roberto, e também a doutora Carolina. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom. E a você também, eu agradeço a companhia. O Jornal da UFO fica por aqui, mas amanhã estamos de volta. Até lá!